figurinha carimbada, um personagem do fitness praticamente, com seu jeito irreverente de ser. Nós achamos que muitas vezes um advogado é uma pessoa muito séria, muito ranzinza, né, fechada, e a Joana é uma das pessoas mais divertidas que eu conheço, uma amiga de muitos anos, e hoje a gente vai bater um papo falando sobre questões das academias, questões relacionadas à parte jurídica, enfim, entender um pouquinho mais. Joana, bom dia, como vai? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, estamos agora ao vivo, tá? Portal Educação Física, a gente está na nossa página do Especial Gestão, e eu estou com o meu Facebook aberto aqui, porque existe uma postagem lá e o pessoal vai fazendo perguntas e vira e mexe, eu vou dar uma olhadinha lá para checar se tem novas perguntas. Então, pessoas que quiserem fazer perguntas, basta ir lá no Face, no post que está a fotinho da Joana e mandar pergunta por lá, tá bem? Perfeito. Ok. Jô, para a gente começar nosso bate-papo, queria saber um pouquinho de você, como funciona, como tem sido as academias aí quando você vai visitar, em relação a aspectos jurídicos em geral. O que o bicho pega nas academias? O que o pessoal realmente não faz para ser verdadeiros fora da lei? Na verdade, eu acho que tem um primeiro aspecto que é muito positivo sobre o que a gente anda vendo aí no mercado, que antes elas procuravam a gente para fugir da lei, né? Hoje elas procuram a gente para entrar na lei. Então, acho que é uma consideração bem interessante. O mercado está muito aquecido e existe, eu vejo hoje, tanto no pequeno, médio, grande gestor ou proprietário, essa preocupação em ter tudo acertadinho, né, os contratos bem elaborados, as relações bem estabelecidas. E o que pega um monte de coisa, né? Na verdade, a gente vem de um histórico de muita informalidade. Então, a gente vê principalmente relação com alunos, contratos, às vezes pouco elaborados, não digo nem bem ou mal, mas não elaborados ou pouco elaborados. A questão do personal é sempre muito abordada, do pagamento por hora dos instrutores também, coordenação e estagiários. Eu acho que são os pontos que a gente vê aí como mais complicadinhos. Legal. Em relação, você falou sobre o contrato com os alunos, curiosidade, que tipo de problema que o gestor pode ter quando ele não tem um contrato do aluno bem elaborado? O que acontece? Acontece um monte de coisa ruim, né? Porque que não é bem tratado, depois para você conseguir combinar fica mais complicado. Então, no contrato do aluno, a gente prevê direitos e deveres das duas partes. Desde tipo de plano, o que pode, como é que suspende, interrompe ou transfere um plano. A questão da responsabilidade civil, então, furto, lesão, né? Quando tem um personal, até que ponto a academia tem responsabilidade ou não sobre esse treino, questões de normas e condutas dentro da academia. Então, a gente vê coisas, às vezes, que fogem ao que é o bom senso, né? De meninas que vão malhar de biquíni, mães que querem deixar bebês recém-nascidos no bebê conforto no balcão da recepção para poder treinar. Às vezes uns namoros que são um pouco mais aflorados dentro do banheiro ou na sauna, pessoas que gritam e dão escândalos porque a esteira passou de 30 minutos e o colega anterior não saiu de lá de cima. Enfim, tem de tudo, né? E aí a gente consegue... Isso acontece com regularidade? Com extrema regularidade. Que coisa. E esses fatos aí que você está relatando, eles acontecem independente do perfil da academia, se é uma academia com classe mais alta, uma academia com classe baixa, como que acontece essa divisão de níveis sociais? Muda o tipo de caso? Às vezes muda um pouquinho mais pela região do que pelo público, né? Então a gente vê em Belém do Pará, no norte, em Manaus, problemas um pouquinho diferentes do que acontece aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, por exemplo. Em relação ao público, não tanto. Eu acho que gente é gente em qualquer lugar. Tem muita diferença. Dá um exemplo de coisas que acontecem numa região e que não acontecem na outra. Por exemplo, em Belém a gente tem um problema muito sério, que são as chuvas da tarde, né? Então, assim, quem mora lá no norte sabe que 3h30 da tarde todo dia chove.
E aí você não pode marcar uma aula coletiva às 3h15, porque as pessoas só chegam depois da chuva. E aí a gente tem algumas aulas que são agendadas depois da chuva, isso é normal. Tipo, quando termina a chuva, começa? Quando termina a chuva, as pessoas conseguem chegar, porque é um dilúvio diário que acontece lá. Precisa se adaptar, porque de fato não chega professor, não chega aluno, não chega ninguém durante o temporal. Ele dura cerca de 20 minutos, mas acontece todos os dias. Que loucura. É um exemplo, é uma característica. Legal. Pessoas que andam muito de bicicleta, né, muito comum, por conta do calor, o horário de pico muda dentro da estrutura da academia. Enfim, tem algumas diferenças, mas eu acho que não. Eu até vejo mais problemas de conduta em públicos mais elitizados, assim. São menos. Você acredita que eles sejam menos tolerantes? Eu acho que eles são, por um lado, mais exigentes no sentido positivo, né? Que eu acho que a exigência do consumidor é uma coisa positiva. Sim. E acho que algumas pessoas também exageram mais. Então, acha que tem testa de ferro porque é filho de alguém ou que fez algum concurso público, enfim, fica mais complicado. Sabe uma coisa que acontece muitas vezes? A esposa que bate com o carro não quer contar para o marido e bota a culpa no estacionamento da academia, por exemplo. Tá brincando? Muito comum, isso é muito comum. Então ela não, às vezes não tem coragem, né? Aquele carro importado, muito caro, tal, ela não tem coragem de dizer que bateu no poste e bota a culpa no manobrista. Isso é uma coisa que acontece com certa regularidade, por exemplo. Mas a gente está falando de coisas de descontração. Existem alguns pontos que eu acho que são até mais sérios, como onde que você pode deixar os seus pertences. Então, deixar um celular na recepção da academia é possível? Sim ou não? Por quê? E se roubarem, o que acontece? Que tipo de precaução a academia tem que ter em relação à conduta do aluno? Uma questão também muito, muito importante que tem sido levantada agora é do atestado médico, né? Sim, porque é uma coisa que está em moda, né? Quando a gente fala sobre atestado médico, existe inclusive o ato médico, né? Que os médicos hoje eles estão tendo a possibilidade da prescrição de exercícios, o que está causando uma revolta muito grande nos profissionais de educação física. Isso aí acaba gerando aquela sensação meio sindicalista. É verdade, que da mesma forma que um médico, eles falam, né, eu vou começar a prescrever medicamento então para as pessoas, porque já que um médico pode prescrever atividade física, eu também vou prescrever medicamento. Como que você acredita que esse tipo de conduta, de repente, pode gerar uma hostilidade de um profissional junto ao médico dentro da academia, e a academia ser responsabilizada pelo médico diante disso? Não, só para a gente... Você tratou vários pontos muito importantes, né? Primeiro eu queria deixar claro que eu não concordo com o médico que prescreve treinamento, exercício físico. Eu acho que cada um tem a sua função, né? Então, o profissional de educação física estudou para isso e é profissional habilitado. O que acontece é que as academias exigem, as leis estaduais, existem várias leis estaduais, no caso de São Paulo até uma lei municipal para a capital, que exige a apresentação de um atestado de aptidão ao exercício físico. Então acho que é um assunto um pouquinho diferente. Assim. O aluno precisa ter a aptidão específica de um médico, um cardiologista, um clínico geral, ou um médico do exercício, que dê a ele aptidão para a prática do exercício físico. Essa lei municipal de São Paulo, ela foi alterada recentemente, e aí a apresentação desse atestado passou a ter que ser semestral ao invés de anual, e no ato da matrícula, o que é bem complicado. Tá, e hoje tem muitas academias que elas estão tendo dificuldade de se enquadrar dentro desse modelo, desse perfil, porque um dos argumentos que eu ouço muito é se eu insistir demais para ele acaba não fechando a matrícula e vai fechar a matrícula em outra academia. Então, como que a gente orienta esse gestor para ele conseguir sair dessa situação desconfortável de ficar entre fecha o plano ou pega o atestado médico? Que tipo de orientação que a gente pode ser dada para esse gestor? Tá. Eu acho que tem uma questão aí que é de cultura, né? Então... muitas academias, às vezes, são até negligentes em relação a isso. Uma coisa é aquele
aluno que pontualmente pediu uma semana para trazer o atestado. Outra é aquela academia que não exige o atestado como uma cultura, como um hábito. Então, acho que a primeira coisa a gente tem que separar esses dois perfis de gestão e de conduta da academia. Para aquele que tem o hábito de pedir, que tem uma exceção, é contingente de risco, né? É tentar fazer anamnese, botar um médico dentro da academia. Tem funcionado muito isso, de colocar um médico 2, 3 vezes por semana, um terceirizado, né, que não seja um profissional da academia, que cobre um valor por cada consulta e que tenha condições de, numa consulta, habilitá-lo ou não à prática. Quando a gente consegue isso, e não é nada tão caro, muito mais barato do que as pessoas pensam por aí, porque existem médicos de vários honorários, você consegue falar, tá bom, você não conseguiu trazer atestado, mas passa ali na salinha, tem o nosso médico, você já resolve o problema e vai treinar. Então isso é uma coisa boa. Quando ele fala, não quero passar no seu, quero passar no meu, aí você tem que estabelecer um prazo razoável e fazer com que ele seja cumprido. Tá. Em alguns momentos, eventualmente, até convidá-lo a não continuar. Então é uma questão de postura. Assim. Algum tipo de sanção, punição que a academia ela pode sofrer? E em que momento que isso acontece? Quem é o órgão fiscalizador que garante esse olhar nas academias para conferir se está rolando ou não está rolando a lei? Na questão da fiscalização são as secretarias de saúde, né? Então, e todas ligadas a elas. É muito comum, por exemplo, quando você tem uma fiscalização de vigilância sanitária, às vezes eles pedirem para atuar a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, tá? Mas isso não é muito comum. O mais comum é que quando esse aluno tem algum problema, ele se machuca, ele infarta, ele morre praticando exercício físico, o fato de você não ter o atestado atrai à academia a responsabilidade sobre essa lesão ou eventual óbito. Então, hoje... Aí é mais complicado. Hoje, então, o negócio está pegando muito mais de forma passiva do que ativa. Então, se deu algum problema, vai checar e não tem o documento lá, o bicho pega. Eu vejo que o risco é muito maior no caso de um sinistro, né? No caso de você ter algum problema com o aluno. O que o seguro de responsabilidade civil pode reparar mais ou menos dependendo da apólice. Isso é uma outra coisa legal também. Muitos proprietários alegam, não, eu tenho seguro de responsabilidade civil, então não preciso ter atestado médico. Mas algumas apólices já exigem que para que haja cobertura você tenha o próprio atestado, porque está na lei, você tem que cumprir a lei. Então é bom quem tem a apólice que garante responsabilidade civil, então checar inclusive se ela cobre esse tipo de situação ou não, correto? Com certeza, é muito difícil. A gente que lida com apólices desse tipo todos os dias já não sabe de cabeça, imagina o proprietário que assinou isso há 3 anos atrás. Então é bom dar uma revisada, acho que é uma boa dica. Né? Chama a Joana lá que ela faz um checklist. Jo, vamos passar um pouquinho para a vida trabalhista, tá? Que eu sei que é sempre um perrengue a questão trabalhista, porque hoje o mercado ele é dominado pela irregularidade na contratação das pessoas, dos funcionários, enfim. Esse problema tem muito a ver com caixa, né? Tem muito a ver com impostos, tem muito a ver com, de repente, até uma certa ignorância da gestão das academias em saber quais são os melhores modelos de enquadramento fiscal do teu negócio, enfim. O que você tem sentido de mercado relacionado a essa questão trabalhista, registro, enquadramento fiscal da empresa? Eu discordo um pouco que seja um problema de caixa. Eu acho que é um problema de organização da estrutura do orçamento da empresa. Tá? Então, assim, quando você, empresário ou você gestor, vai fazer um plano de negócio, deveria estar já incluído nele os encargos fiscais e trabalhistas do seu negócio. Sob pena até, existem algumas academias que elas são inviáveis, de fato. O negócio é inviável e ficam com aquela água meio no pescoço, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ou então tem um lucro que é irreal, que enfim, que não é um lucro factível. Então, acho que tem um pouco, primeiro, essa distorção. O quanto você quer ter um negócio saudável, né? O quanto existe organização na sua empresa
para que os impostos estejam dentro da conta, assim como a conta de luz, como a conta de água, como o aluguel, tem que estar lá também uma rubrica desses reflexos. E que em muitas não existe, né? De fato, elas não acontecem. Entendi. E hoje, essa questão do entender dentro do negócio, os impostos dentro do business, os impostos dentro de toda a operação de caixa da empresa, você acredita que hoje isso daí não é considerado? A conta não, sempre aquela? Pelo contrário, acho que sim. Acho que o movimento já foi para ser desconsiderado. Como eu te disse no início da entrevista, né, que as pessoas procuravam a gente para tentar fugir da lei. Hoje não, elas assumem, claro que querem fazer isso da maneira mais econômica, então existe uma questão de viabilidade financeira, então eu não estou dizendo que você tem que de hoje para amanhã resolver todos os problemas, eu acho que tem que ter uma busca pela regularidade que ela é constante, mas eu vejo sim uma tendência, uma vontade de que o negócio seja cada vez melhor e mais regular. O mercado está muito aquecido, as academias pequenas estão crescendo, estão tendo a oportunidade de uma melhor constituição de gestão, né, digamos assim. Então está tendo oportunidade para que isso aconteça. Tá. E aí depois vem a cultura, né? Quer dizer, a informalidade ela é muito sedutora em alguns sentidos. Então, pagar por fora, não registrar, combinar com o empregado. A gente vê um problema muito grande nisso. Primeiro porque existe uma ilegalidade no ato em si, que nós não somos adeptos, a gente não concorda. E depois que você traz a reboque um problema de gestão muito grande, porque fica refém dos próprios empregados. A gente fala muito isso. A partir do momento que você não tem tudo certinho com o seu time, como é que você quer que seu time tenha tudo certinho com o seu cliente? Né? Então a gente diz que a maneira como o seu time trata o seu cliente é a vingança ou a revanche da forma como você trata o seu time. Isso são palavras de mestre, né? Porque o que eu mais ouço, né, pelo esse Brasil afora, aí nos cursos, nas palestras, é justamente a frase: o meu time não é comprometido, esses caras são todos encostados, o pessoal não joga para a equipe, ele não veste a camisa, só pensa nele. E a primeira pergunta que eu faço justamente é essa, assim, uma coisa, como que está a relação trabalhista de vocês? Eles são registrados? Porque isso aí tem a ver com a base, né? A com base mínima. É uma base mínima de segurança. E quando a gente não oferece isso daí, fica bastante complicado. Quanto que hoje, indo para a parte um pouco mais prática, Jô, quanto que hoje um gestor tem que desembolsar a mais, né? Tem que desembolsar a mais se ele tem tudo por fora, todos os funcionários por fora. Quanto que, de fato, ele vai ter que desembolsar mais para regularizar essa empresa? Essa é a pergunta de 5 milhões de dólares, né? Todo mundo quer saber. Muito bom. Na verdade, sob o ponto de vista tradicional do registro, você tem aí um adicional de cerca de 70%, dependendo da sua opção tributária. Hoje, com algumas inteligências na estrutura da remuneração, você consegue chegar a 40%, mais ou menos. Agora, é legal isso que você falou, tem um caso que eu acho que é interessante para o público, para o pessoal saber, que uma vez a gente viveu uma situação muito engraçada com uma recepcionista, que ela estava desviando o dinheiro da recepção da academia. Isso não acontece nunca, tá? Isso não acontece nunca. E ela recebia o comissionamento dela por fora, o que também é muito incomum, né? Era uma exceção, assim. E aí, quando a gente foi abordá-la, até para saber se demitia com ou sem justa causa, enfim, o que fazia, ela falou assim, não, ladrão eu fiz mesmo, eu assumo, agora ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Porque vocês também não me pagam. Quer dizer, e aí, vai falar o quê, né? Vai falar o quê? Você responde, né? O dono ficou com cara de tacho, coitado. Então, acho que é um bom exemplo. Ela foi bem corajosa, foi demitida, mas foi bem corajosa. Para encargos, isso, Júnior, cerca de... Você tem aí de um salário nominal mensal para todos os reflexos de férias, 13º, previdência, fundo de garantia. Tradicionalmente, você vai a 70%. As pessoas falam em dobra, mas tem muitas academias hoje que estão no Simples Nacional
por isso o INSS já está num pacote. Com bônus, participação em lucros e resultados, incremento de benefícios, a gente consegue chegar aí até 30% de encargos. Eu estou falando que dá para gastar metade do que o que normalmente se concebe, né? Então a gente... Você utilizou um termo muito interessante que eu não conhecia, que era inteligência jurídica, né? Isso aí tem a ver com manobras que elas são legais. Isso aí tem a ver com condutas que são legais, que mantêm a tua empresa regularizada dentro da lei e mesmo assim você acaba pagando menos imposto. É isso, né? É exatamente isso. Não existe mágica nem pode pirim-pim-pim, né? A gente tem as obrigações, os encargos, mas a lei não é tão má para o empresário como a cultura nos diz, assim. Existem uma série de ferramentas inteligentes para o empregador, como patrão, como pagador, de movimentos que não têm natureza salarial, por exemplo. Então, se você for instituir um plano de participação em lucros e resultados, o imposto sobre ele é zero. Zero. Nem paga nem imposto de renda. Então, assim, só que tem que instituir da maneira correta, de acordo com a lei. Não adianta querer dar por fora nome de PLR, aí não funciona, entendeu? Entendi. Então, existe uma mudança na cultura para saber se essas empresas querem ou não adequar às exceções. E não querer transformar a regra da informalidade na exceção só para maquiar. Aí não funciona. Então, entendi. O que a gente propõe é uma mudança de fato, não só para fiscal ver. Não, bacana. Bom, Jô, só para você ter uma noção, tá? A gente está com 127 pessoas na página agora assistindo a gente. Muito legal. Oi. Partindo do princípio que é véspera de feriado de manhã, é um público bem bacana. E tem uma pergunta aqui, que ela está sendo feita pelo Daniel, que ele diz o seguinte: é possível que um professor se enquadre como empreendedor individual para trabalhar como personal trainer? Essa é a melhor forma para regularizar um personal trainer? Qual que é a forma para regularizar o personal? Oi, Daniel, bom dia. Na verdade, o que ele fala de contribuinte individual, empreendedor individual, né? Que ele individual, sim. Vou só voltar um pouquinho. É possível que o personal seja um profissional autônomo sem vínculo direto com a academia, desde que essa academia seja uma academia padrão e não um estúdio de personal. Tá? Porque quando ela é um estúdio só de personal trainer, essa exceção ela não se encaixa. Essa eu não sabia. O ministro Sepúlveda Pertence que autorizou... Quem que é o moço aí? Sepúlveda Pertence. Ah, tá. É moça, né? Moço. Tá bom. Que autorizou o personal nas academias, né, que foi quem deu essa primeira chancela e que a reboque as convenções coletivas dos sindicatos trouxe isso como legalidade, ela se baseia no fato de que a academia não tem como atividade fim o treinamento pessoal. E que é verdade. Para os estúdios de personal isso não cabe, porque de fato eles têm como atividade fim é justamente essa. Exatamente. Então, da mesma maneira que o instrutor de aula coletiva ou de musculação tradicional não pode ser terceirizado numa academia padrão, o personal trainer não pode ser terceirizado num estúdio de personal. Essa é a primeira consideração importante, Daniel. Partindo do pressuposto que você vai ser personal de uma academia padrão, existem duas formas de você ter a sua relação formalizada com a academia. A primeira delas é como contribuinte individual obrigatório, que são os chamados autônomos, né? Você tira sua autonomia na prefeitura. Eu não sei se ele consegue dizer para a gente de que cidade que ele é, porque isso é bem relevante. Estou perguntando aqui. Mas, de qualquer maneira, para ele e para os outros que também estejam ouvindo, precisa de um registro junto à prefeitura, que é o alvará de autônomo, né? Que é o documento que dá a ele a possibilidade dele atuar de maneira individual. São Paulo, João. São Paulo capital? Sim. Diz para ele que o Kassab ainda liberou ele do ISS, ele nem paga o imposto municipal, é só ir lá na prefeitura, às vezes até pelo site, fazer o cadastramento, ele pega o que a gente chama de CCM e já tem autonomia para trabalhar como personal. Isso vai gerar a ele um recibo de profissional autônomo, que é o que a gente chama do RPA. E, então, já falei de prefeitura.
imposto, de relação com a empresa. Junto ao INSS, ele vai ser um contribuinte individual obrigatório, tá? Que isso é importante, ele tem que pagar os impostos sobre isso. E não precisa ser microempresário individual, não. Está acabando essa figura do microempresário individual como PJ para serviço. Isso vai existir apenas para comércio, para venda. Ah, é? Então, aquelas pessoas que se enquadram... microempreendedor individual, é isso? É o MEI, né? É, MEI. Chama de MEI. Eu não aconselho o MEI para personal, não. Ele pode abrir uma limitada. Melhor ele abrir uma PJ limitada, individual, no simples, dependendo do enquadramento, da opção da atividade econômica dele, mas ele vai pagar menos imposto. Entendi, muito bom. Pessoal, quiser ir fazendo perguntas, tá aqui no Facebook, fica à vontade. Conversando aqui com o João Nadoim sobre relações jurídicas dentro de uma academia. Tá? Jô, pergunta curiosa. Qual é a primeira pergunta que um gestor, quando contrata teu serviço, faz? Né? A grande maioria, né? Cada um deve ter o seu caso, obviamente, mas o que não pode faltar é a de praxe. Pergunta? Pergunta, dúvida, questionamento... Como é que eu faço para não pagar mais por fora sem quebrar? Essa é clássica. Entendi. Outra clássica também que tipo de relação eu posso ter com os meus personagens, ou não sei, acho que tem de tudo. Tem de tudo. Bastante coisa. Ó, Daniel, só reforçando aqui, tá? Ó, faça cadastro no site prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/finanças/serviços.com. Viu? Que fácil! Olha só, leva na prefeitura mais próxima, já tem seu cadastro. Depois, com o número, pode levar numa gráfica e confeccionar a nota fiscal. Muito bom. Muito Viu? Bom. Tá vendo só? Jô, outra coisa. Relacionado a abusos de donos de academia que acabam atrasando os pagamentos. Ele é regular, tá? Ele registra todas as pessoas. Só que por um problema de caixa, ele nunca tem dinheiro para pagar no dia, nunca está em dia o pagamento, atrasa uma semana, um mês. Como que lida com isso daí? O que é pior? Eu trabalhar por dentro, regularizado nesse sentido, e atrasar o pagamento, ou eu pagar em dia e não ser regularizado juridicamente? Quem é mais sujo? Sovaco ou axila, né? Quer dizer... Eu acho que a gente está falando de duas obrigações legais, né? Sim. Existe a obrigação do registro e existe a obrigação do pagamento em dia. Não consigo ver muito como que uma se liga com a outra, assim, de alguma maneira. O pagamento tem que ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalho feito pelo empregado. Então, isso é uma obrigação legal. O patrão tem que fazer, não tem muito jeito. E o funcionário, na realidade, ele não tem como se proteger disso, ele não tem o que fazer, porque mesmo sendo, na época que eu era professor, que eu dava aulas, foram várias vezes, que você trabalhava, dava o gás danado naquele dia, que era o dia do seu pagamento, que era o dia 5, era uma quinta-feira, você terminava a sua aula às 8 horas da noite, tendo conta para pagar na sexta, e aí o proprietário não estava mais na academia. Você ia na sexta-feira na academia, ele não estava mais na academia, e você olhava para o lado, todos os professores sem recebimento. Como que eu, como profissional, consigo lidar com isso? E como que eu consigo me proteger, então, enquanto profissional? Não estou mais falando agora de como gestor. Eu acho que tem uma primeira situação aí, que é que tipo de academia você está trabalhando, né? Ela é uma academia mais informal, mais recente? O que foi combinado com esse proprietário? Que acordos foram feitos durante essa contratação? Acho que o exemplo que você me deu é de um gestor que está fugindo dos seus próprios empregados, né? Então, me parece que tem um problema de gestão aí um pouco mais sério. Precisa entender se foi uma coisa pontual, um problema pontual que ele teve, ou se isso é uma cultura corriqueira da empresa. E acho que, de alguma maneira, hoje em dia, talvez não na época que você era professor, eu sei que não tem tanto tempo assim, mas enfim.
Mas hoje eu vejo que o profissional de educação física, graças a Deus, e mérito para vocês, profissionais, podem realmente escolher os locais onde querem, podem trabalhar com mais facilidade do que há 10 anos atrás, por exemplo. Tá? Existem algumas formas de denúncia, mas eu não sei se esse é o melhor caminho. Se fosse a instrutora de educação física, eu chamaria para um papo, colocaria os combinados na mesa, verificaria se aquele lugar tem a ver com o que eu quero para a minha vida, se é possível, se cabe dentro da minha estrutura de orçamento doméstico, e tomaria uma decisão pessoal. Eu levaria para um lado mais pessoal. E, senhores empregadores, não façam isso nunca, né? Quer dizer, atrasem a conta do aluguel e paguem os juros sobre ela, mas mantenham o time em dia, porque são eles que cuidam dos seus clientes e são os seus clientes que alimentam e que sustentam você e sua família. Então... porque não sei se fica claro isso na cabeça do gestor ou não, essa responsabilidade sobre o atraso do pagamento, né? O que acarreta, o desdobramento dessa situação, o que acarreta junto ao cliente. Então, aquele professor, ele não vai estar simplesmente insatisfeito, ele vai estar frustrado, ele vai estar triste, ele vai estar desmotivado, ele vai estar... É um sentimento difícil de carregar, que ele certamente vai descarregar, ele certamente vai descarregar em alguém, né? A nossa maior missão aqui no escritório é evitar exatamente isso que você está falando, tá? Não é nem diminuir passivo trabalhista, não. Nosso primeiro propósito no trabalho do escritório é diminuir a incoerência de gestão, é aumentar a coerência da gestão através dessas ferramentas jurídicas. Eu acho que esse é uma grande incoerência. Eu me sentiria traída, né? Quer dizer, eu combinei uma coisa com você que não está sendo cumprida. É a mesma coisa que o empregado que falta, que é displicente, que é negligente. Então, a partir do momento que o empregador não cumpre com o combinado dele, ele abre um precedente muito negativo dentro dos recursos humanos da empresa. Eu acho bem complicado. Eu prefiro pegar um empréstimo, um capital de giro no banco e pagar os juros sobre isso e recuperar e rever o meu negócio do ponto de vista financeiro, do que deixar o time sem poder pagar a conta. É complicado, bem complicado. Jô, a gente tem mais 5 minutinhos aí, então o pessoal que tiver com mais perguntas é só postar. Eu estou entrando aqui na última sequência aqui de perguntas com a Joana Doinha, advogada especializadíssima no atendimento a academias, tá? Ela consegue desatar nó em pingo d'água nas academias, né, Jô? Ela não faz, aquela história, né? Você gasta menos dinheiro, ganha mais dinheiro, não vai para cadeia, parece propaganda de mãe de Ná, né, coisas do gênero, mas não tem nada a ver. Faz mandinga, galinha preta, vamos lá. Jô, para a gente então encerrar nosso papo aqui, eu queria que você pontualmente desse pelo menos 4 orientações que um gestor ele não pode deixar de cumprir, ele não deve deixar uma série, mas 4 orientações que, se ele tiver que escolher as únicas 4 que ele tem que fazer direitinho para ele acabar não tendo grandes problemas, quais seriam essas? Boa, essa é boa. Top 4, né? Então, a primeira delas é: seja coerente com os combinados com o seu time. Essa vale muito. Eles podem não concordar com tudo que você fala, mas se o combinado for cumprido, dificilmente você vai ter demanda trabalhista. Dificilmente. Tem esses combinados bem tratados, escritos, reunidos, recombinados, e a redundância nesse sentido, às vezes, ela é até eficaz. E cumpra eles, né? Então, assim, você combinar, cumpra com unhas e dentes. Mesmo que for só de boca, combinado só de boca. Combinado é combinado, né? Quer dizer, você tem que saber... Tem até um que eu acho que é antes desse, que é: escolha bem o seu time e os seus clientes. Seus clientes também. Então, assim, determine o seu foco, veja para quem você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar e para quem você quer trabalhar, e tenha isso muito bem desenhado dentro do seu negócio. A partir daí, deixe os combinados, tanto com os alunos quanto com os colaboradores, muito bem feito, porque se está combinado, está combinado. Se puder ser por escrito, melhor ainda, porque eventualmente a gente pode... Às vezes o gestor muda, né? Então eu combinei isso com o anterior. Essa passada de bastão é muito importante.
Uma terceira é trate os seus terceiros como parceiros. Então, hoje a gente vê nas academias muitos terceirizados, a exemplo do personal, luta, dança, às vezes avaliação física. Trate eles como parceiros realmente. Nem como empregados, porque de fato não são, nem como estranhos, porque também não são estranhos. Então a gente vê muito problema de terceirizado, porque ou são tratados como empregados ou são tratados como estranhos. E acho que o quarto sua liderança tem que ser muito bem escolhida. Então os líderes, os coordenadores, os gerentes têm que ser muito bem escolhidos e muito bem tratados, porque eles também são reflexo disso, que estão na ponta da lança lá com o time, com os alunos. Se seguir essas 4 e o físico estiver em ordem, está tudo certo. Pelo menos não vai para a cadeia, né? Já tem tantas notícias ruins aí, o que a gente menos precisa é de mais academias se envolvendo nesse tipo de situação. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Jô, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você tem uma reunião às 10 horas, por isso que eu estou de olhinho aqui no relógio, porque esse foi o nosso combinado. Queria agradecer a tua participação, tuas ideias elas sempre são muito bem-vindas. Teve bastante gente, tivemos um pico de 173 pessoas na página, tá? Isso é bastante, para esse horário é bastante. Então, queria realmente te agradecer. Então, acho que a gente pode até tentar depois dar uma réplica dessa brincadeira aqui. Então, um bom dia para você, Jô, pessoal do Portal Educação Física, um bom dia para vocês, excelente trabalho. Dúvidas que vocês tiverem, quiserem conversar com a gente, manda para nós. Fala aí, Jô. Júnior, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer poder bater um papo, especialmente com você, com o Portal. Queria agradecer a esse pessoal aí que está assistindo, dizer que a gente está à disposição. Tem o nosso site, www.jonadoim.adv.br. E independente de qualquer coisa do escritório, a gente está à disposição para o que for necessário aí. Obrigada por vocês terem participado, é sempre um prazer.